O Flamengo é pego de surpresa com uma informação envolvendo o atacante Bruno Henrique. O atacante Bruno Henrique corre o risco de ficar de fora de jogos também pela Libertadores da América. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, essa situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique. Falar também sobre a mudança, né, no comportamento do diretor técnico de futebol do Flamengo, José Botto. E essa mudança aconteceu justamente depois de uma longa reunião que o diretor teve com o presidente BAP. Eu vou explicar para vocês detalhes sobre essa mudança de José Botto e John Textor, dono da SAF do Botafogo, que não tira o Flamengo da cabeça, né? Mais uma vez eliminado, mas na hora de conceder entrevista tem que falar do Flamengo. É inacreditável. Flamengo e Estudiantes da Argentina já são quase 40 mil ingressos vendidos para o jogo da primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América. A preparação do Mengão queridão para o próximo jogo agora de domingo. Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa eu fazer aquele convite bacana e especial para você. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre essa preparação do Mengão queridão. Hoje o Felipe Luiz, nesse exato momento, está finalizando o treino que teve início às 9h30 da manhã. O penúltimo treino, na verdade, né, em prol da partida de domingo contra o Juventude lá em Caxias do Sul, lá no estádio Alfredo Jaconi. É uma pedra no sapato do Flamengo, hein? Não só do Flamengo não, né? De vários clubes, porque a última vitória do Flamengo lá foi em 1997. Ou seja, 27 anos, 28 na verdade, né? Quase 28 anos já, né? O Flamengo venceu o Juventude lá. No Rio de Janeiro, o Flamengo samba e dança. O último jogo foi 6-0 para o Mengão. Mas enfim, Felipe Luiz prepara a equipe hoje com a volta de Gonzalo Plata, né, que ontem não se reapresentou, pediu mais um dia o Flamengo aí de folga para poder se encontrar com a família lá no Equador. E hoje retorna aos treinos, aos trabalhos com o técnico Felipe Luiz. Lembrando que Felipe Luiz tem o treino de hoje que está sendo finalizado, tem o treino de amanhã, né, para finalizar na parte da manhã, e na parte da tarde o Flamengo viaja rumo a Caxias do Sul. O técnico Felipe Luiz, ele subiu um garoto da base de apenas 17 anos nessa data FIFA para completar o elenco ali e trabalhar junto com o elenco profissional, enquanto os jogadores estavam convocados. Jogadores retornaram e o garoto continuou. O Felipe Luiz gostou do garoto, que é o garoto, o jovem Rian Roberto, de apenas 17 anos. Tá aí a expectativa, é que ele siga aí com Felipe Luiz no profissional, assim como o Wallace Ian, né, que já está lá também. Perdeu mais, já pode dizer assim, um pouco, né, de oportunidade, mas deve ganhar logo logo aí o Wallace Ian também. O jovem Ian Roberto, ele tem aí apenas 17 anos. Ele é o ponta esquerda, tem 21 gols em 39 jogos na base nessa temporada. Então, garoto promissor, em torcer para que dê tudo certo aí para o jovem Rian Roberto, beleza? Bom, falar agora sobre o jogo, porque depois desse jogo contra o Juventude, no domingo, às 4 horas da tarde, o Flamengo tem, o próximo jogo será pela Libertadores, contra o Estudiantes da Argentina, primeira partida, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América, jogo que acontece no Maracanã na próxima quinta-feira, dia 18. E para esse jogo, a parcial de ingressos já vendida até o momento, olha só, em quase 40 mil ingressos já foram vendidos para Flamengo e Juventude pela Libertadores. Então promete aí casa cheia, a expectativa de 65 mil torcedores presentes no Maracanã para esse jogo. Torcer aí para que o Flamengo possa também fazer, né, os 2 próximos jogos aí de Juventude lá, garantindo a liderança, seguindo, né, isolado na liderança do Brasileirão. E na quinta-feira o Flamengo
fazer a sua parte em casa, garantir, encaminhar para valer a classificação para a semifinal da Libertadores em casa. O primeiro jogo acontece no Maracanã, quinta-feira, dia 18. Segundo e decisivo jogo acontece na Argentina, lá em La Plata, na Argentina, no próximo dia 25, beleza? Bom, fala agora, ontem teve Copa do Brasil, né? Tem gente zoando o Flamengo aí, Fluminense zoando o Flamengo, mas, mano, eu não entendo esses caras, né? Mas o mais interessante, o que eu separei aqui, foi o que o John Textor, dono da SAF do Botafogo, mano. Olha só, o John Textor, eliminado da Copa do Brasil para o Vasco, mas na hora da entrevista fala do Flamengo. Os caras não tiram o Flamengo da cabeça, né? John Textor esse ano investiu mais de 700 milhões em contratações. Aí é com ele mesmo, nada a ver. Mas enfim, o que eu quero destacar aqui: perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, inclusive para o Flamengo, a Supercopa. Não conquistou o Campeonato Carioca, né? Já passou em branco também. Foi eliminado da Libertadores. Foi eliminado ontem da Copa do Brasil para o Vasco, né? O Vasco aí colocou o Botafogo na roda, essa é a verdade, né? Nas penalidades, mas jogou muita bola. Mas enfim, o que eu quero destacar aqui para vocês é que na zona mista, olha o que o John Textor falou. E o campeonato para o John Textor, a temporada para ele começava em abril, né? Agora parece que vai começar em outubro. Mas ele falou do Flamengo o seguinte, olha só: o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. O Flamengo, filhão, vai pensar no Flamengo, filhão. Com tantos os jogos que tem pela frente, contra, né, quase todas as equipes do Brasileirão ainda, porque ainda temos muitos jogos pela frente, mas ele lembra do Flamengo. É o Flamengo na cabeça de John Textor. Ele fala o seguinte, o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. O Flamengo vem jogar aqui. O Flamengo vem jogar aqui. Olha só, é um jogo de 6 pontos. Temos chance. Chance de quem? De conquistar o título ganhei do Flamengo, como o Atlético Mineiro conquistou, né? O Atlético Mineiro comemora até hoje a vitória do Flamengo. Foi eliminado ontem na Copa do Brasil também para o Cruzeiro. O grande Cruzeiro, Caio Jorge jogando muita bola. Caio Jorge, inclusive, né? Artilheiro aí do Brasileirão e da Copa do Brasil também. Mas enfim, o Botafogo vai ganhar o título. Se ganhar do Flamengo no jogo, ganhou o título, ganhei do Flamengo. O Galo já levou esse ano. É inacreditável, cara. Essa resenha desses caras, inacreditável. Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, antes de falar do caso do Bruno Henrique, deixa eu falar aqui sobre o comportamento do diretor de futebol do Flamengo, José Botto. O que acontece? O José Botto, ele adotou, e pode dizer assim, optou, né, pelo silêncio. E agora trabalha, né, fala menos e faz mais, né? Essa é, pode dizer assim, o lema agora para José Botto. E isso tudo acontece, depois teve aí aquele momento turbulento, a gente sabe, né, que aconteceu ali com a Arrascaeta, aconteceu também com o Dela Cruz, aconteceu com o Pedro, né, vazamento de informações, e principalmente, depois de vazamento dessas informações, conversas importantes, o BAP chamou o Botto na rédea, teve aquela reunião, longa reunião, né, e cortou, posso dizer assim, toda a comunicação externa com a grande mídia. Hoje a gente não vê o Zé Botto mais aí dando tantas entrevistas, né, falando, né, A, B, C aí com a mídia. Logo no começo do seu trabalho no Flamengo, foi um começo turbulento, isso realmente foi, né, dando entrevista, fazendo conversa e tudo muito mais. Só que o BAP chamou ele, teve aquela conversa, e hoje o Botto adota o silêncio e trabalha mais no Flamengo. Tem que ser assim mesmo, tá? Tem que ser assim. Lembrando aqui que, além disso, o Botto tem 2 pendências para resolver aí agora, né? Tratada como prioridade, que são as renovações de Arrascaeta e também de Felipe Luiz. Zé Botto chegou hoje no Rio de Janeiro, estava em Portugal nessa data FIFA, e agora aguardar, né, os trabalhos para valer, focar, além das renovações de contrato, também nos títulos do Flamengo para essa temporada, porque dá para a gente conquistar títulos sim, tá, nação? E vamos que vamos. Flamengo no Brasileirão, Flamengo na Libertadores. Olha só, se falando em Libertadores, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o caso
Bruno Henrique. O Flamengo foi pego de surpresa com uma informação de que o Bruno Henrique corre o risco de ficar de fora também de jogos pela Libertadores. É isso mesmo, a suspensão de Bruno Henrique pode ultrapassar, eu posso falar assim, fronteiras do Brasil. O que acontece? Uma sugestão da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que é o STJD, visa a extensão da pena para a FIFA. Contudo, apenas após a conclusão do julgamento em segunda instância. Assim, internacionalizar uma pena que pode tirar o atacante de jogos da Libertadores. A punição, porém, é baseada nos artigos 70.1 do Código Disciplinar da FIFA 2025 e o 140 do Regulamento Geral de Competições da CBF de 2025. O que cada um código decidir? Eu vou separar aqui para vocês, olha só. Se a infração for grave em particular, mas não se limitado à discriminação, manipulação de partidas e competições de futebol, má conduta contra árbitros ou falsificação, bem como abuso ou assédio sexual, as associações, confederações e outros órgãos organizadores esportivos deverão solicitar ao comitê disciplinar a extensão das sanções impostas para que tenha efeito mundial. Extensão mundial. Olha só isso aqui, hein? Assim é apontado o artigo 70.1. Já o artigo 140 da CBF destaca o seguinte: as condutas ilícitas elencadas no artigo 103 deste RGC, sem prejuízo de sua tipificação como crime nos termos dos artigos 165, 198, 190, 2000 da LGE, sujeitam-se também à aplicação das sanções mínimas fixadas neste dispositivo em sintonia com aquelas previstas no Código Disciplinar da FIFA, bem como nas sanções previstas no CSFB, Código de Ética e Conduta de Futebol Brasileiro. Tá aí o destaque do Código 140 da CBF. Cara, os caras estão fazendo aí o que acontece, né? Querendo estender a pena de Bruno Henrique para fora do Brasil, mundialmente. Se isso acontecer, internacionalizando a pena do Bruno Henrique fica de fora de jogos também da Libertadores. Lembrando que o Flamengo entrou com um recurso, né, um pedido suspensivo a Bruno Henrique até o julgamento, mas também vale lembrar que esse caso só poderá ser aplicado nessa extensão após a conclusão do julgamento em segunda instância. Então vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer, torcer, né, para que dê tudo certo, Bruno Henrique seja absolvido, porque não estou aqui passando a mão na cabeça do Bruno Henrique não, gente, mas a gente sabe que teve casos muito mais complexos, casos muito mais graves, e tiveram aí realmente aí, né, penas mais leves. Outros também que foram considerados aí a pena de Bruno Henrique leve, como tem muitos considerando aí, em casos que aconteceram, por exemplo, lá em 2023, os caras foram aliciados, receberam propinas, fizeram o que fizeram, diferente do Bruno Henrique que não fez isso, né? Vamos torcer aí para que dê tudo certo. O que você acha, torcedor? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, é claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.